Enquanto criavam fake news associando Flávio Dino a facções, ele estava para anunciar o desmantelamento do maior esquema de tráfico de armas já descoberto no Brasil. Nessa terça-feira foi deflagrada a Operação Dákovo da Polícia Federal em conjunto com autoridades do Paraguai e Estados Unidos, que terminou com a prisão de 19 pessoas e ainda busca outras que integravam um grupo responsável pelo abastecimento de armas de grosso calibre para as duas maiores facções brasileiras. Em novembro de 2020, a Polícia Rodoviária Federal flagrou um homem transportando 2 fuzis e 23 pistolas, além de munições, dentro da sua bagagem em Vitória da Conquista. As numerações estavam raspadas, mas após um trabalho de perícia da polícia foi possível descobrir a origem e a fabricante, que foi o que chamou a atenção das autoridades. As armas eram da marca HS Product, um fabricante croata de armas que até então não eram nada comuns de se ver em solo brasileiro. Isso levou a uma investigação mais minuciosa que descobriu um argentino que vivia em Assunção, capital do Paraguai, e sozinho foi responsável por fornecer cerca de 43 mil armas para as facções brasileiras nos últimos 3 anos. O esquema funcionava da seguinte forma: do Paraguai, a empresa desse cara, com a ajuda de doleiros, enviava dinheiro para contas de laranjas nos Estados Unidos. Lá, esse dinheiro era repassado para empresas de fachadas abertas em solo estadunidense, e por sua vez pagavam os fornecedores na Europa. As armas então eram enviadas direto para o Paraguai, onde tinham suas numerações raspadas e passadas por um grupo intermediário que era responsável por passar com essas armas na fronteira do Brasil. Só nos últimos 3 anos essa operação movimentou 1 bilhão e 200 mil reais. E o que mais me chama atenção nisso e que parece que ninguém joga luz sobre é o fato de que tudo não passava de uma negociação de armas legais. Elas só passaram a ser ilegais quando cruzaram a fronteira com o Brasil. Mas estamos falando de 43 mil armas legais na mão de criminosos que tem até nota fiscal. Claro que no meio dessa história toda há claros indícios de corrupção, o que inclusive levou à prisão do ex-comandante da Força Aérea Paraguaia. Para se ter ideia, esse era o arquivo do órgão responsável pelo controle de armas por lá. Ainda assim, o tal do importador de armas atuava no mercado legal há mais de 10 anos. Quando o fabricante croata foi avisado pelas autoridades brasileiras de que as armas estavam sendo usadas por facções por aqui, eles pararam de vender para o tal argentino. Então ele comprou legalmente na Turquia, e depois na República Tcheca, e depois na Eslovênia. Há uma década, o tal argentino era considerado apenas um empresário bem-sucedido no Paraguai, mas bastou descobrirem para onde exatamente iam as armas dele, que automaticamente ele passou a ser considerado o maior contrabandista de armas da América do Sul. Você percebe o quão frágil é o controle desse mercado legal de armas? Como sempre digo, o que abastece criminosos são armas legais. A numeração raspada que sempre é noticiada é justamente o maior indício de que aquela arma um dia foi legal. E não é possível que a gente continue acreditando na eficácia de uma numeração na arma para garantir que ela não será usada de forma ilegal. O número e-mail impede roubo e comércio de celular roubado, por exemplo? E esse é um outro ponto muito importante, a falta de responsabilização por parte dos fabricantes. Pegando o tráfico mesmo como exemplo, não querem a cabeça de quem vende drogas porque o seu produto destrói vidas? Ele não é imoral por não se preocupar com as consequências do seu produto? Só aplicar mesmo a régua, pô. Segundo as investigações, o número de armas importadas por esse cara para o Paraguai era incompatível inclusive com a população do país, o que evidenciava que tinha alguma coisa de errado naquela história. Um tipo de responsabilidade que poderia caber aos fabricantes, garantindo que eles se preocupam com o fim do seu produto. Mas quem vende armas não está interessado com o endereço da bala. Em 2018, relatórios da Polícia Federal apontaram que a maioria das armas de grosso calibre usados pelos criminosos no Brasil eram vendidos legalmente nos Estados Unidos. As investigações apresentadas às autoridades de lá fizeram com que o governo estadunidense pressionasse o Paraguai para suspender as importações de armas até que melhorassem o seu controle. Mas só o que mudou foi o país fornecedor. Continuou sendo o mercado legal a principal fonte dos criminosos, afastando o mito da existência de fábricas clandestinas. Elas até existem, não posso mentir. Em 2017, por exemplo, a Polícia Civil descobriu na Grande São Paulo uma fábrica clandestina de metralhadoras. Mas cá entre nós, você acha que é isso aqui o que traficante ostenta no peito? Fala pra mim. Já em outros casos, o que se descobre são montadoras ilegais. Compram peças separadas e montam aqui ilegalmente as armas. Mas adivinha de onde essas peças vêm? Do mercado legal, é claro. Então o que fica evidente é que os fabricantes de armas dão de ombros para onde vão suas armas, porque no fim das contas vai ser ainda mais convincente dizer que você precisa de uma arma para se proteger de pessoas do mal com armas que eles próprios venderam. Essa operação
histórica foi importante principalmente, como o próprio ainda ministro Flávio Dino disse, pois desmantelou o grupo em sua raiz de operação, focando principalmente na parte financeira, sem que fosse preciso dar um tiro sequer daqueles que costumam encontrar um inocente ou uma criança pelo caminho. Mas no fim das contas, durante os 3 anos de operação desse grupo, que municiou facções com mais de 43 mil armas, apenas 659 foram apreendidas em solo brasileiro. E o pior é saber que nessa história toda os fabricantes de armas só ficaram na parte fofa de lucrar, de ganhar dinheiro. Todo o ônus causado pelo mercado deles fica a cargo dos estados resolverem. Nesse caso, quanta gente não foi mobilizada em 3 países diferentes para essa operação? Quanto essa operação não custou? E quem é que vai pagar essa conta? Então, que a lição que fique no fim é que não há mercado seguro para algo concebido para matar. Ou você, cidadão de bem, vai querer ver gente com ideia comunista armado também. É nóis.